Olá, bem-vindos. Só aguardar mais um bocadinho, mais pessoas juntarem-se a nós. Bem-vindos a todos que vão chegando. Obrigada por estarem aqui. Vão-me dando aqui também um olá. Hoje quero ainda mais interação convosco, porque sou só eu e vocês, então falem comigo. É a primeira vez, aliás, que estou a fazer um live aqui sozinha. Normalmente estou aqui a falar com alguém. Então, vamos conversar. É para isso também. Quero estar mais perto de vocês e também sentir a comunidade por trás, quem está do outro lado. Boa tarde, olá. Olá, Patrícia. Olá, Solange. Olá, Rosa. Olá, Gustavo. Boa noite. Flávia. Bom, hoje também estamos a fazer aqui ao sábado, também sei que fica um bocadinho mais fácil, também há outros compromissos também que as pessoas têm e saem, mas às vezes dias de semana, dias de trabalho, fica um bocadinho mais diferente para quem está do outro lado do Atlântico, porque sei que às vezes é um horário muito cedo para vocês e hoje, portanto, sendo fim de semana, acredito que seja um bocadinho mais fácil. Olá, olá. Márcia, olá Bete, olá Miranda, olá Débora, ver se não me escapa aqui ninguém, Rosane, sim, Solange, sim, são 17 horas no Brasil, de momento estamos com 4 horas de diferença. Desde recentemente, o nosso foi, já não me lembro quando, mas há cerca de 2 semanas atrás mudámos, portanto, o horário de verão, que aqui ainda acontece. Chega uma altura, portanto, no nosso inverno aqui, normalmente temos só 3 horas de diferença no Brasil, mas agora, portanto, aqui estamos com temos sempre as épocas trocadas de vocês. Ok, Alan está no curso, já fez a pergunta na plataforma e na comunidade, mas não obteve resposta. Qual pergunta? Também posso tentar responder aqui, se é algo que eu... Olá, Wanda, boa noite, Londres, olá, vivi lá muito tempo. Alan, se fizer a pergunta aqui, isto pode escrever aqui novamente e eu tento responder, se possível, se for algo que dê para responder durante esta chamada, este live. Caso contrário, portanto, podemos ver mais daqui a pouco na plataforma. Olá, Graça, Portugal, Leiria, que bom. Olá, Forever, quando estas têm assim, não sei o nome, então vou pelo nome do perfil. Olá, Mirel, boa tarde. E olá a todos que vão chegando. Oh, obrigada, Mónica, boa Páscoa também. Além dessa meditação dos centros de energia para fazer todos os dias. Depende do estado de que a pessoa está e se é iniciante. Parece que tinha parado aqui. Ok, acho que estou de volta. É assim, o mais importante mesmo é fazer uma meditação todos os dias. Se será dos centros energéticos ou não, vai depender também. O melhor para perguntar isto será lá dentro da... Não sei se já está na plataforma no Telegram, mas lá discutimos, portanto, estes assuntos lá em pormenor relativamente ao curso, mas neste caso, portanto, as meditações ainda não estão todas abertas dentro do curso e ainda penso que neste momento está os centros de energia 1 e a A2. Sim, pode começar a praticar diariamente a 1, a 2 ainda não. Ainda é muito cedo, mas claro, se for uma pessoa que já pratica isto há bastante tempo, também pode começar logo com a segunda, mas convém praticar mais a primeira meditação dos centros de energia. Entretanto, vamos só esperar um bocadinho mais pessoas juntarem-se. Não, mas acho que já estamos já aqui há 6 minutos. Entretanto, também, portanto, hoje vamos estar aqui
vou estar aqui. É a primeira vez, como já tinha dito no início, que estou aqui sozinha, então vão falando comigo. Isto são apenas algumas dicas que têm funcionado para mim ao longo do tempo e também que tenho vindo a aprender e quero partilhá-las também convosco, mas vão dando aqui algum feedback também. Quero saber o que é que funciona também para vocês, algumas técnicas ou algo que já tenham implementado que também funciona para vocês, e quero que seja aqui uma conversa aberta entre todos nós. Também temos surgido, portanto, algumas perguntas sobre o curso, caso ainda, portanto, até terei aqui algumas notas. Perguntaram relativamente ao acesso vitalício. Sim, o acesso é vitalício. Eu vou muito rapidamente, só algumas perguntas frequentes para caso alguém ainda tenha alguma dúvida. Se tem legendas em português, portanto, se o curso está em português, sim, com legendas em português, mas todas as meditações estão disponíveis também no original em inglês com legendas, claro que quem não entende o inglês fica muito difícil, tem que fechar os olhos, não vão conseguir estar a ler ao mesmo tempo, então para isso também estão disponíveis em português, já com a dublagem. E diferença entre os vários cursos, há pessoas que já fizeram cursos anteriores connosco do Dr. Joe Dispenza, este é o mais avançado, portanto o Reprograma o Teu Destino tem conteúdo como técnicas de respiração e meditações mais avançadas que não estão nos cursos anteriores. Aliás, este tipo de conteúdo anteriormente só estava disponível portanto, nos eventos ao vivo do Dr. Joe, e agora, portanto, tem a oportunidade também de conseguir fazer em casa, o que é também muito importante. Claro, quando estamos ao vivo tem uma intensidade diferente, mas muitas vezes também depois vamos para casa e não continuamos a praticar e esquece tudo, e aqui com o acesso vitalício podem fazer sempre e quando quiserem, e é mais importante é a consistência e continuarem sempre a praticar. Temos também um grupo no Telegram para os alunos, portanto, para partilharem os vossos insights, irem partilhando dificuldades, experiências, fazendo perguntas, e também é muito importante terem esse acesso a essa comunidade de pessoas que também estão a passar pelo mesmo processo. E também queria adicionar aqui que se há pessoas que estão interessadas em fazer o curso, mas que não têm a capacidade de pagar o curso completamente, podem também enviar-nos um e-mail e perguntar sobre a bolsa de estudo. Claro que temos que as pessoas que realmente precisem e que vão beneficiar mais do curso, tentarmos chegar a um modo para que consigam ter esse acesso. Mas não quero vos amassar mais, entretanto, se tiverem algumas perguntas relativamente ao curso, também podem vir perguntando aqui, mas para não estar a perder também muito o vosso tempo, vamos só ver aqui se não me escapou nada. E entretanto também, antes que me esqueça, caso não tenham visto o e-mail, quem se inscreveu, portanto, no curso gratuito do Dr. Joe Dispenza devem ter também recebido um e-mail, portanto, que já tinha terminado a fase dos bónus, mas decidimos adicionar um bónus extra, que é um vídeo de perguntas e respostas, que está disponível no YouTube, mas não está, se procurarem, tem que ser através do link. Portanto, esse link devem ter recebido no e-mail. Publicámos também numa story ontem, mas penso que já saiu do ar, mas de seguida posso publicar outra vez, e vai estar disponível até ao final do dia, na segunda-feira. Então, é capaz também de responder a algumas dúvidas que tenham sobre este processo, as técnicas do Dr. Joe são perguntas frequentemente que também são perguntadas, são perguntas da comunidade e que também ajuda bastante. Então, se ainda não assistiram a esse vídeo, procurem no vosso e-mail. Caso não estejam inscritos ainda no curso que fizemos gratuito e não tenham acesso ao link, de seguida, quando terminarmos este live, eu também posso publicar outra vez aqui no Stories para que possam ter acesso. Entretanto, não sei se aqui existe mais alguma questão. Não, ok. Então, eu também quero que vão falando comigo e quero saber um bocadinho sobre vocês e qual é a vossa experiência que já têm sobre manifestação, cocriação, se isto é tudo muito novo para vocês ou se já estão neste processo há um tempo e se têm tido sucesso ou não, se acham que funciona bem para vocês, se já têm algumas técnicas que já têm implementado. Vão também aqui falando comigo. Não consegue entrar no vídeo. Ok, então, qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade técnica, enviem-nos portanto, podem enviar também uma mensagem aqui através do Telegram ou um e-mail. Portanto, amanhã, claro, sendo feriado e domingo de Páscoa, talvez não consigamos logo responder, mas o vídeo está disponível até segunda-feira, até ao final do dia. Então, se não conseguirmos responder hoje ou amanhã, na segunda-feira com certeza damos resposta e ainda terão tempo para assistir ao vídeo. Então, é a primeira vez, como eu disse, que estou aqui sozinha.
tenho aqui umas notas para não me esquecer de nada. A conversa não flui com tanta facilidade quando estou a fazer perguntas a outras pessoas, então tenham um bocadinho de paciência comigo. Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer, vão falando aqui também, exato, é viver, portanto, num estado de falta. O mais importante, portanto, a gente normalmente às vezes estamos a aplicar técnicas e a fazer visualizações, a fazer uma meditação e depois estão à procura. Terminam uma meditação, terminam uma visualização e podem fazer isso durante um dia, uma semana, 2 semanas, um mês e estão sempre à procura onde está. Onde está é viver em falta. Não podemos estar como plantar uma semente e estar sempre a ver quando é que está a crescer ou não. Não podemos viver nesse estado de falta. Temos que estar a tentar estar nesse estado. Tudo é sobre o nosso estado interno. Então, a meditação, portanto, estas técnicas que o Dr. Joe fala, ou qualquer outra técnica, seja afirmações, são tudo para nos pôr num estado. Tudo é sempre sobre quem nós estamos a ser e não sobre o que nós queremos. Não é... Ok, conseguem-me ver? Peço desculpa, acho que tive aqui um problema com a conexão. Se puderem confirmar se me estão a ver. Ótimo, ok, acho que já estou de volta. É tudo sobre o estado em que nós somos e o estado com que nos identificamos. Por isso é que muitas vezes as pessoas ganham na lotaria ou conseguem algo na sua vida e depois, ou seja, no caso de uma pessoa que quer mudar o seu corpo e perde o peso e depois volta a ganhar, é tudo sobre o estado com quem se identificam. E este processo da meditação, o processo da afirmação, é tudo para entrarmos nesse estado. Então, se estivermos sempre a tentar criar uma coisa, mas depois estamos à procura, ainda onde é que está? Ainda não sou aquela pessoa e não começamos a nos identificar com aquela pessoa com quem queremos ser, não estamos a viver nesse estado, então estamos sempre em falta. O mais importante mesmo é estarmos sempre a tentar estar nesse estado. E como chegar lá? A meditação é um dos processos, claro, mas também é o que fazemos, portanto, ao longo do dia. Mas, entretanto, antes de continuar, só queria ver se tem aqui alguns comentários, porque, como eu disse, quero que esta conversa seja dos dois lados e quero também ir falando com vocês. Márcia funciona, mestre Reiki, ótimo, e já pratica meditação, que bom. Para mim funciona. O livro do Dr. Joe, que ainda não terminou de ler, gosto de ver muitas vibrações dos meses. Fantástico. Que bom ver algumas pessoas que, claro, umas vão ter mais experiência do que outras. Fico-me, Isa, a perguntar como ser uma co-criadora. É tudo, como ser, já é. Todos já somos. Quer que a gente queira, quer não, não é querer, quer a gente saiba isso ou não, tenha consciência disso ou não, já somos. Nós estamos constantemente, tudo o que acontece à nossa volta, a nossa vida é sempre uma reflexão do que é que se passa no nosso estado interno. Então, é mais uma questão de ser consciente nessa criação e não só se estamos a criar ou não, porque isso já é um processo que está a acontecer naturalmente. E é mais o facto, e é tudo como já vamos falar um pouco aqui, tenho aqui o meu... Oi, não fazes barulho, está aqui a fazer barulho à minha volta, Lucas. E, portanto, é tentar encaixar dentro do possível, aplicando técnicas como a meditação, para entrar nesse estado e viver mais tempo nesse estado, de sendo a pessoa que nós queremos ou identificamos com as coisas que nós queremos mais do que no estado de falta e no estado de não termos. Não para aqui de me empurrar. Como ter acesso a essa consciência? O facto de estar aqui e já estar a ouvir este tipo de informação já está, é que mostra que já tem a abertura também para estar ter tanto acesso a essa consciência, mas é tudo uma questão de prática e já vamos falar um pouco mais adiante, ir praticando através de meditações e outras técnicas também, mas já vamos entrar isso só daqui a pouquinho. Rose, sou terapeuta e psicóloga positiva, mindfulness e pratica já há muitos anos meditação. Adoraria fazer o curso do Dr. Joe, mas infelizmente... Ok. Bolsa de Estudos é enviar-nos um e-mail. Portanto, o nosso e-mail é portugal@unity.com. Portanto, qualquer pessoa que queira participar no curso, mas que de momento não tem capacidade para pagar o valor completo, envie-nos um e-mail. Já tinha lido sobre a lei da atração, porém sobre a cocriação falada pelo Joe Dispenza também é fantástico.
sim, é semelhante. Portanto, a lei da atração, eu acredito mais de que não é só o que atraímos, é o que já estamos a ser. E, portanto, só aceder aqui, é mais um aspecto de uma. O que é que nós vibramos e o que é que não é só. Acho que já tudo já está dentro de nós, não é só atrairmos para nós, é todo o estado que nós estamos a ser, é aquilo que se vai projetar depois na nossa realidade, aquilo com que nos identificamos. As respostas, mas preciso mudar a mente e tenho muito medo. É normal, portanto, todo o processo da mudança é sempre, e é um dos aspectos também que eu queria também referir hoje, porque às vezes as pessoas pensam porque é que não está a funcionar, porque é que isto não funciona para mim, estou a praticar tudo, acham que estão a fazer tudo correto e nada está a mudar. Mas também temos que começar a analisar o que é que estamos possivelmente a bloquear. E às vezes podemos nos estar a autossabotar mesmo por esse medo, por medo da mudança, mesmo que estejamos num estado a viver em algo que não estamos felizes, que não é aquilo que nos identifica. Queremos nos identificar ou aquilo que queremos para a nossa vida, mas pensar no processo, o que é que vai requerer para essa mudança. Muitas das vezes as pessoas têm medo desse processo e têm medo do futuro, mesmo que venha para ser um futuro melhor. E então começamos a analisar se nos estamos a autossabotar. Portanto, esse é um dos pontos que eu também queria referir aqui um pouco mais à frente. Nunca fiz, conheci, ok, para onde começar? Portanto, já vou dar aqui umas dicas e uns passos. Autoconhecimento, a Isa está a dizer na verdade, se eu observar melhor que eu criei muitas das coisas da minha vida, se olhar bem, senti, está tudo em sintonia com o corpo, mente e coração. Exatamente, e acho que isso é que, seja coisas boas, seja coisas más, e é um dos aspectos em que nos faz acreditar mais e compreender. Às vezes é muito difícil olhar para o futuro e pensar, será que isto é mesmo possível? Será que eu consigo modificar e ser consciente dos meus pensamentos para alterar o meu futuro? Mas se começarmos a analisar o nosso passado, é um modo muito bom de começar, porque é através do passado também que nós vemos, se começamos a observar, isto que aconteceu na minha vida, eu acho que eu criei, seja uma coisa boa, seja uma coisa má, no sentido de que os pensamentos que estávamos a ter, não só os pensamentos, mas as crenças que tínhamos sobre nós próprios, a identificação que tínhamos sobre nós próprios, e ver como algo se alterou na nossa vida dessa forma, como o modo como nos estávamos a pensar e identificar naquela altura. A Ana já faz meditação há 3 anos e a vida mudou significativamente em termos de saúde. Que bom, gosto muito de ver quando vejo aqui tanto pessoas que referem já o aspecto positivo que teve. E a meditação no início, para quem não tem experiência, pode ser um bocadinho acharem difícil de fazer. Há pessoas que têm mais dificuldade em estar sentadas no mesmo lugar e estão a pensar que é para estarem completamente ausentes de pensamentos. Neste caso, portanto, existem muitos tipos de meditação. Nos casos das meditações do Dr. Joe Dispenza também são meditações guiadas e são meditações também de um aspecto de visualização em que estamos, portanto, temos que nos desidentificar do nosso corpo, do 3D, como dizem, e portanto, entrar num estado em que tentamos ignorar tudo o que vai à nossa volta, mas depois também entrar num estado de atrair e de sentir e imaginar como nos iríamos sentir se já tivéssemos aquilo que nós queremos. Então não é aquele tipo de meditação que tem tipo um monge budista que fica só a tentar não ter pensamentos. Claro que sim, esse tipo de meditação também é muito benéfico e não é nunca não ter pensamentos, porque é impossível não ter alguns pensamentos, mas não é o tipo de meditação que estamos agora aqui que vamos estar a falar. Então é praticar. Eu queria ver aqui os vossos comentários. Meditação, Ho'oponopono, ajuda bastante. Que bom. Ok, então, um dos pontos mais importantes que eu vos queria dar, claro, é a meditação, mas a meditação é só um meio, como estava a dizer, um meio de entrarmos naquele estado de identificação. Quem faz, por exemplo, uma meditação de manhã e o visualizar, tudo vem da nossa imaginação. Imaginar é o que cria tudo na nossa vida, vem da nossa imaginação.
E essa imaginação, qual é a diferença entre imaginação e visualização? Nem tudo tem. Muitas pessoas dizem, eu não consigo visualizar, tenho dificuldade em visualizar. Nem todas as pessoas sentem tanta facilidade como outras em visualizar e quando estão nesse estado meditativo. Mas se vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que é cega, essa pessoa também tem capacidade de imaginação. Não é porque a pessoa não consegue ver que não consegue imaginar. A nossa imaginação não vem só de ver com os nossos olhos, de visualizar e de sentir algo como se estivéssemos a observar, mas vem sim também todos os nossos sentidos, como é os cheiros, a percepção, ouvir algo, portanto ouvir algo a dizer alguma coisa, uma frase, por exemplo, estar a imaginar uma frase de alguém que está a dizer, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa quer ter um emprego novo e que está a imaginar um amigo a dar-lhe os parabéns e sentir aquele sentimento que iriam ter se estivessem a receber aquela notícia de que receberam. É todo esse sentimento que vai dentro de nós e não é necessariamente só o visualizar, a ver algo como se estivéssemos a ver com os nossos olhos. E vão partilhando aqui comigo o que é que vocês acham sobre o que estamos aqui a falar. Mónica, temos de deixar de ser quem somos para nos tornarmos quem queremos ser. Exatamente, e sobre o estado. E, como estava a dizer também anteriormente, nós podemos estar num estado de... Imagine, de manhã fazemos uma meditação, estamos a fazer esta visualização, sentimos muito bem, sentimos naquele estado que somos aquela pessoa que queremos ser. Mas depois, durante o dia, vamos nos esquecendo daquilo e vamos ter aqueles comportamentos que tínhamos anteriormente. E é importante estarmos num estado... É claro que temos dias bons e dias maus. Ninguém está a dizer que não podemos ter dias negativos, pensamentos negativos. Todos aqui somos humanos e com certeza que passamos todos sobre isso. Mas é a maioria do tempo com quem nos estamos a identificar. Estamos a identificar mais com aquela pessoa que queremos ser ou estamos a identificar mais com aquele estado do passado, com o nosso passado, com o que já não queremos para a nossa vida? Então, durante o dia também é importante parar para refletir e esta pessoa nova que eu quero ser, esta pessoa nova com que eu quero me identificar, como é que eu me sentiria se já fosse essa pessoa que já tem esse emprego, essa pessoa que já tem esse dinheiro, essa pessoa que já tem esse relacionamento? Como é que essa pessoa iria falar? Como é que essa pessoa se iria andar no seu dia? Como é que essa pessoa, com a percepção que as outras pessoas iriam ter sobre essa pessoa? E diariamente parar de vez em quando, porque nós, portanto, entramos num ciclo em que sempre com os mesmos pensamentos, a repetir sempre a mesma coisa na nossa cabeça diariamente e não paramos também para pensar. Então é muito importante fazer as visualizações, é muito importante fazer afirmações e as meditações, mas também é o estado que vivemos no resto do dia e pararmos um pouco de vez em quando, cada vez que vamos reagir a algo. Esta pessoa que já tem esta situação financeira, esta pessoa que já tem este trabalho, como é que eu iria pensar? Como é que eu iria reagir a esta situação que está perante mim neste momento? E começarmos cada vez mais a nos identificarmos com essa nova persona, porque é tudo isso, é tudo sobre o nosso estado, é o nosso estado de identificação. Mas vão aqui comentando comigo se há algo que já têm praticado e se já também, portanto, praticar pequenas paradas para respirar, fazer meditações, chamadas de mindfulness. Exatamente. E isto tudo ao longo do dia não é só importante fazermos isso uma vez por dia e vivermos naquele estado, mas depois também vamos nos esquecendo e voltamos sempre aos pensamentos antigos e vamos sempre voltando ao nosso modo de estar antigo. E se nós continuarmos a ser a mesma pessoa, nada muda na nossa vida. E depois confiar e entrarmos naquele estado de meditação, começar a sentir como é que eu iria me sentir se já tivesse aquilo, e depois do sentir também confiar e ter aquela fé e deixar ir e não estarmos presos sempre à procura onde é que está e confiar. Isso é o mais difícil, mas é o mais importante. Mas começarem a olhar também para o passado, pequenas coisas que já conseguiram através, seja como estava a dizer, coisas que já aconteceram na nossa realidade e que eu consigo ver, que eu criei aquilo, e se aconteceu, consigo fazer novamente e ter essa confiança e ter essa crença e acreditar.
E consigo ver e perceber todo o potencial. Exatamente, exatamente. Estou só a ver aqui, portanto, os vossos comentários. Tem duas que acordo dentro da minha essência. E isso vão aqui comunicando comigo. E outra coisa, quando temos aqueles dias que temos menos, portanto, claro, há certas alturas que temos dias em que temos pensamentos mais negativos, ou também acontece muito, há coisas que nós queremos co-criar, manifestar para a nossa vida, porque é algo que eu gostaria de ter. Gostaria de ter aquele carro, aquela casa, o que for. É algo que gostaria de ter. E essas coisas às vezes não têm um impacto tão forte a nível emocional. Mas por vezes há situações em que as pessoas se encontram em estados de... numa situação difícil a nível financeiro, então existe mais aquela urgência de querer criar algo, e isso causa muito mais ansiedade e stress, o que causa também, fica o processo mais difícil. Então é importante ao longo dos dias, e uma coisa que eu acho que referi já há um tempinho atrás, até fiz um vídeo sobre isso, é fazer, nesses casos, quando a pessoa tem aquelas ansiedade ou sentir-se... começar a ficar muito nervosa sobre algo que está a passar na vida, é ir dentro, é fechar, é tentar acalmar, fazer umas técnicas de respiração, respirar profundamente e dizer para si própria: está tudo bem, eu estou seguro, está tudo bem, estou seguro, está tudo bem. E repetir isso várias vezes, fazer como se fosse uma mantra e repetir. E a pessoa começa a se acalmar e começa a sentir está tudo bem e confiar também no universo. Vou partilhar, eu acho que já tinha partilhado aqui num live, acho que foi um live que eu fiz com a Liv Kiss. Eu já referi aqui várias vezes, eu durante muitos anos trabalhei como personal trainer e na altura estava em Londres, portanto longe também da minha família, e houve uma altura que, portanto, já era adulta e decidi voltar para a universidade e estudar outra vez. Mas, claro, estando num país estrangeiro e já sendo adulta, tinha que continuar a trabalhar. E na altura, como disse, estava a trabalhar como personal trainer, mas decidi estudar algo diferente. Então, tinha que estar a dividir o meu tempo entre o trabalho e a faculdade, então não conseguia estar a trabalhar tantas horas. E houve uma altura que financeiramente estava com algumas dificuldades e estava a pensar: como é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar a renda este mês? E eu gosto muito de usar, na altura eu acho que eu, apesar de já gostar imenso disto há imenso tempo, de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, na altura nem estava assim muito a pensar nisso ou focada nesse lado e nem estava a meditar regularmente. Mas sempre tive aquele sentido de que, ok, vai correr tudo bem, sempre correu tudo bem, e ter-se aquela confiança no universo e confiança de que vai tudo dar certo. E só fazer isso e só repetir essa mantra para mim, houve um dia, isto parece incrível, e se me dissessem, claro, não acreditava, e aconteceu-me, é às vezes que coisas acontecem mesmo assim, que caem do ar. Eu estava a trabalhar, portanto, no ginásio, falamos ginásio aqui em Portugal, para quem está no Brasil, a academia, para vocês. E houve esta senhora que entrou, portanto, pelo ginásio, academia, e disse que estava à procura de uma personal trainer e perguntou-me sobre os meus serviços. E quis marcar, portanto, um bloco de sessões. Na altura pagou-me, foi cerca de 1000 libras, portanto, que é ainda pouco mais do que 1000 euros. E portanto, eu tentei depois marcar as sessões com ela. E a senhora disse: e depois entra em contato. Portanto, ela tinha a empresa tinha-lhe pago, portanto, a empresa tinha-lhe facilitado, ou ia-lhe pagar depois, já não me lembro bem, mas ela tinha direito a fazer, portanto, sessões de treino, algo por ela que a empresa pagava. E então marcou um bloco de sessões. Não me deixou o contacto, aquela senhora desapareceu, nunca lhe treinei, pagou-me pagou-me 1000 libras e desapareceu. Nunca mais a vi na minha vida, não a consegui contactar porque ela não deixou o número, e foi daquelas situações mesmo em que realmente o dinheiro apareceu do céu, do nada. Claro que se eu tentasse, se calhar, visualizar e criar com que isto acontecesse, talvez não conseguiria, porque iria haver alguma resistência e se calhar não ia acreditar. Como é que vou acontecer? Não vai aparecer ninguém entrar pela porta e de repente dar-me assim dinheiro do nada. Mas porque eu estava com aquela confiança que tudo ia dar certo, aconteceu. E, portanto, estas situações incríveis que às vezes estou só a tentar para ir falando com vocês, ver aqui os vossos comentários. Ui! Aqui, a cair. Ai, para.
ficamos mais ansiosos. Exatamente, e a sair da essência. E olá a todos também que vão chegando e juntando-se a nós, sincronicidade, exato. Partilhem aqui comigo também se já aconteceu algo semelhante com vocês, alguma situação, não tem que ser tanto a nível de dinheiro, mas algo que tivesse acontecido, assim, alguma situação semelhante. Para ver se não me passa. Entretanto, se... sim, ele está aqui a saltar para cima de mim. Espero que também não esteja a fazer aqui muito barulho. Portanto, outra coisa que também queria praticar com vocês, portanto, quando praticam a meditação, portanto, eu não sei se algum, portanto, quem aqui está, vão falando aqui comigo também, ele também quer participar, sim, vão falando aqui comigo também se já fizeram alguma meditação do Dr. Joe Dispenza e se participaram no curso gratuito e se já têm alguma experiência com as meditações dele. Falar novamente sobre a bolsa para o curso. Para a bolsa, pronto, no live aqui, quero só dar assim, umas indicações gerais, portanto, mas não quero para estar assim portanto, a falar aqui muito só sobre os pormenores sobre o curso em si, mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre, portanto, se estiverem com dificuldade em pagar o valor completo e se acreditam que o curso realmente é algo que vos vai ajudar, enviem-nos um e-mail para portugal@unity.com e perguntem sobre a bolsa de estudo e, portanto, e o nosso apoio ao cliente entra em contacto com vocês, portanto, para falarem um pouco melhor sobre isso. Auri, sim, já aconteceu com dinheiro e amor. Que bom, que bom. Sim, às vezes é daquelas coisas mesmo que é chegar e é confiar no universo e confiar que vai ficar tudo bem e as coisas realmente acontecem. Outra situação também que, até, portanto, o facto de eu estar aqui, agora, convosco, a falar, eu durante, portanto, passado, no início da pandemia também, eu ainda estava, portanto, depois de ter voltado para Portugal, comecei na altura também a trabalhar ainda como personal trainer e, apesar, eu já tinha, portanto, interesse nesta área durante, como já referi, há muito tempo e apesar de trabalhar durante muitos anos como personal trainer, andava sempre eu gostava imenso do trabalho, eu acredito que era muito boa naquilo que fazia, porque uma pessoa que gosta muito de ler e de estudar, estava sempre a aprender e a aplicar técnicas nos meus clientes, mas havia algo que sentia que não era bem aquilo que era para mim, apesar de ter feito isso durante praticamente a minha vida toda. Daí que fui estudar outras coisas e houve uma altura que estudei 1 ano de psicologia, depois fui para a arquitetura e depois fui para real estate, mas mais na parte portanto, de business, então estava sempre à procura do que é algo diferente que eu iria querer fazer. E depois, quando começou a pandemia, os ginásios, portanto, as academias fecharam e fiquei assim 1 mês, portanto, claro, sem poder trabalhar e nervosa com o que iria acontecer, quando é que tudo iria abrir, mas usei essa oportunidade também e também sempre que eu sempre, de um certo modo, sempre fui uma pessoa positiva e que sempre confiei que tudo vai dar certo. E acho que isso é muito importante, ter aquela confiança que tudo vai dar certo e repetir-me, seja a nível de uma afirmação verbal, seja tanto a nível interior, mas confiar que tudo vai dar certo. E disse assim, vou parar de ter pena de mim, não vou ficar aqui sentada, acho que tive para aí 1 mês a assistir Netflix e a sentir pena de mim, o que é que vai acontecer? E depois disse, não vou ficar aqui a sentir pena de mim e comecei a pensar, a usar aquilo como uma oportunidade. Eu sempre quis ter mais flexibilidade e poder, portanto, não estar presa tanto a um trabalho, a um local e ter mais liberdade a nível de localização e poder trabalhar de onde queria e sempre quis trabalhar mais no online. E na altura, portanto, comecei até a pensar, mas como é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu sei fazer? Que posso fazer no online? Continuava, na altura eu já aqui estava em Portugal e ainda treinava, assim, clientes que estavam ainda em Londres, clientes que treinaram lá durante muitos anos, mas eu já não queria estar na área do fitness e então comecei a pensar quais eram as outras competências que eu tinha, que podia utilizar
comecei, portanto, isto é a minha história também, como eu comecei aqui com a Unity. Portanto, até comecei a estudar um pouquinho de coding, a pensar assim, se calhar vou aprender coding. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de aprender imensas coisas e sempre a pensar o que é que mais eu posso fazer, o que é que mais eu posso aprender. E usei assim, o que é que eu sei já fazer que posso aplicar. O coding vai demorar muito tempo até conseguir, portanto, saber o suficiente para poder fazer disto um trabalho. Então, claro, o meu inglês. Vivi em Londres praticamente 20 anos, vou fazer traduções. E apareceu, portanto, comecei a fazer pequenas traduções e depois apareceu a oportunidade para a Unity. Comecei com a Unity como tradutora. Tínhamos começado em Portugal, ainda nem tínhamos começado, aliás, não tínhamos começado, foi um curso também do Dr. Joe Dispenza e que começámos por traduzir esse curso, mas o projeto aqui ainda não tinha começado. E depois, portanto, portanto, da parte da tradução, eu fui fazendo outros projetos, foram-me pedindo, consegues fazer isto, consegues fazer aquilo, e fui evoluindo, portanto, dentro da Unity e foram-me apresentando desafios. Cada vez que me foi apresentado um desafio, eu dizia sim, eu consigo, mesmo que eu não conseguia, que eu não tinha aquela competência ainda, não dizia que não conseguia, eu simplesmente ia aprender e fazia. E hoje estou aqui. E se eu tentasse na altura imaginar o que é que seria, vou arranjar este trabalho online em que vou estar a falar aqui com vocês e que vou estar a trabalhar para a Unity, vou estar a falar sobre espiritualidade e estou no digital e no marketing. Na altura eu nem sabia que tal trabalho existia. Então, o que eu quero dizer aqui é que às vezes só o confiar e ter uma ideia geral, sim, eu sabia que queria mais liberdade, sabia que queria trabalhar online e sabia, portanto, que eu fui adquirindo certas competências ao longo dos anos que depois me ajudaram a chegar aqui. Mas eu não tinha noção que estava a fazer isso, eu não tinha noção que este trabalho existia. Então confiem. Se tenham uma ideia, às vezes é bom ser específico e é bom saber o que se quer. Mas às vezes existem coisas mais além e existem algo para nós que nós nem sabemos que está lá. Até se apresentar essa oportunidade. Então sigam sempre o vosso coração. Se algo indica, como no meu caso, algo me indica que eu devo começar a procurar trabalho online, que devo fazer algo diferente. Aquilo já não me identifico mais com o personal training, com aquilo que eu tenho feito, não era bem, havia qualquer outra coisa que me chamava e segui o meu coração. E eu não, como já disse, eu não sabia que este trabalho existia, mas eu sabia que queria fazer algo diferente e disponibilizei-me e comecei a estar a seguir certas identificações que o universo vai mandando, vou tentar fazer isto, vou tentar fazer aquilo, mas ia seguindo o meu coração e as coisas acontecem e vão aparecendo. Então isto também, sabe, aqui um pouquinho sobre a minha história de como comecei com a Unity. Acho que manifestei de uma certa forma, mas não de uma maneira tão consciente no aspecto que manifestei o trabalho em si, em saber que este trabalho seria assim. E realmente é algo que eu amo fazer. E como eu disse, às vezes não é só o aspecto, é muito importante sabermos uma ideia sobre o que queremos, a direção que queremos ir e não estarmos constantemente, sempre. Eu acho que também me chegou mais tempo a chegar aqui porque estive sempre à procura de algo, não sabia exatamente. Eu sabia que aquilo não era para mim, mas ia sempre procurando, às vezes pensava mais no aspecto financeiro também, o fator de eu ter ido estudar a real estate, porque estava em Londres e, portanto, este aspecto da imobiliária comercial era uma coisa que era financeiramente bem recompensado, mas não era o que me ia na alma. E às vezes a gente, quando segue realmente o que vai na nossa alma, é que as portas começam todas a abrir e depois confiar que vai dar certo. Não quero só estar aqui a falar para um lado, então só que de vez em quando gosto de fazer uma pausa para ir falando com vocês. Exatamente, sonhar e confiar. Desculpa quando fico aqui calada para ler os comentários, mas a ver se não me escapa nenhum dos comentários, portanto muitas pessoas também vão entrando. Piedade está a dizer, eu fiz e aconteceu algo estranho. Foi depois do almoço, passei levemente pelo sono, acordou repentinamente com um barulho parecido com o cair de um raio. Estava
Um dia de sol. E acho que a mensagem não deu para ler o resto da mensagem. Acho que travou ali. Se puder escrever o resto. O sonho networking não está fácil. É isso, essas palavras, temos que terem atenção. Essas palavras. Portanto, se a gente começa... Temos que... não é que não temos que ter ação na nossa vida. Não podemos, claro, não nos podemos sentar, porque se no meu caso, se eu não tivesse ido à procura e não tivesse... Tanto que comecei em websites de freelancers e foi assim que comecei. E não é que a gente não se eu ficasse o dia inteiro e não tivesse ação nenhuma para ir à procura e procurar os websites, talvez não teria acontecido. Mas, assim como eu que falei, o que referi, às vezes acontece, coisas que aparecem mesmo assim do ar, no caso da pessoa que me entrou pelo ginásio e que me pagou essas 1000 libras. O mais importante é não estarmos a identificar com a falta. Ainda não os tenho. Ou estar a dizer está difícil. Já estamos a fazer uma afirmação que é difícil. Já nos estamos a pôr entraves e dificuldades. Por exemplo, na altura em que... Tanto em que os ginásios, as academias fecharam e eu comecei, portanto, no início, sim, estava um pouco nervosa porque, tanto, para quem não sabe, os personal trainers, se normalmente não trabalham diretamente para um ginásio, portanto, somos dependentes das sessões que estamos a fazer, então, quando tudo fechou, não estava a receber nada. Então, chega a um ponto que a pessoa realmente começa a ficar a pensar se isto fica assim durante muito tempo. Mas é importante ter aquela confiança e confiar no universo. E eu, no fundo, sabia, vai tudo dar certo. E às vezes basta repetir isso e dizer, vai tudo dar certo, vai dar certo. Eu não estava a pensar, eu de repente agora vou gerar vai-me aparecer este trabalho e vai tudo dar certo. Eu na altura só tinha, vai tudo dar certo e vou usar esta oportunidade para estudar algo diferente, aprender algo diferente e... Na altura, no caso, comecei por fazer traduções. E daí surgiu o resto. E na altura eu estava grata só por ter encontrado aquilo. E no início nem estava a fazer traduções para a Unity. Comecei por fazer pequenas traduções para websites de freelancing que estava a receber 5 euros por um pequeno trabalho. E tudo exato. Estou grata que encontrei este pequeno projeto online e depois de fazer um aparecer o outro e aparecer outros e sermos gratos por essas pequenas coisas e depois tudo o resto começa a abrir. Mas se estamos à procura, se eu tivesse nesta, ainda não está aquele trabalho online que eu quero, aquilo que eu quero e se calhar se eu entrasse nesse estado vibracional as coisas não se teriam dado desta forma. Então, todas essas pequenas coisas, que essas coisas boas, por muito pequenas que sejam, nos vão acontecendo, é termos gratidão por tudo. No caso de quem ainda está a trabalhar noutro emprego, gratidão também por esse emprego, por ainda ter algo e estar a receber, e ir fazendo, ir aprendendo novas competências. Na altura eu até estava a pensar, eu vou aprender a fazer coding, porque eu quero ser um digital nomad e trabalhar do computador e não ter que ir ao ginásio. E estar disposta, estar aberta e as portas vão se abrindo quando não estamos sempre à procura. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? E simplesmente confiar que as coisas vão acontecer e sim começarmos a sentir essa pessoa, como é que se iria comportar? Como é que essa pessoa, uma pessoa que quer, agora não me vem à cabeça nenhuma, outro trabalho qualquer, mas como é que se eu fosse aquela pessoa, portanto, estou a falar a nível de trabalho, tanto pode ser a nível financeiro, aquela pessoa que já tem aquela condição financeira que querem ter, como é que eu me iria sentir? E não é só, às vezes, quando falamos em imaginação, em visualização e viver no estado, portanto, temos que tentar estar naquele estado, como é que nos iríamos sentir se já tivéssemos. E às vezes, quando fazemos isso, vamos usar, por exemplo, no aspecto do dinheiro. É claro, se a pessoa de repente ganhasse numa lotaria e ia sentir aquele estado estático, não é? De muita alegria, muita coisa, mas isso é tudo temporário. Uma pessoa que tem muito dinheiro ou que é rica não acorda todos os dias a sentir-se, estou tão feliz, olha, a mulher não abre a conta bancária todos os dias e está naquele estado de alegria imensa. É um processo natural. E como é que essa pessoa se iria sentir naturalmente? Por exemplo, vou usar aqui, porque como trabalhei tanto como personal trainer durante muito tempo, uma pessoa que quer perder peso. Vamos imaginar, essa pessoa, se de repente acordasse no outro dia de manhã e tivesse perdido 20 quilos, e
estou tão feliz que agora perdi este peso. Mas aquela pessoa que naturalmente já tem aquele peso a menos, ou que perdeu já há um tempo atrás e que já se identifica com aquele novo corpo, não acorda todos os dias para se olhar ao espelho a pensar que está magra, a pensar naquele corpo novo que tem. Simplesmente sente-se, identifica-se com aquela pessoa. É mais esse sentido, quando a gente, o aspecto de identificação, o aspecto de sentir como se já tivéssemos, é sentirmos como é que aquela pessoa que já tem aquilo se iria se sentir, como é que essa pessoa se iria comportar, o que aquela pessoa ia comer, o que aquela pessoa ia falar. Não é só aquele estado de alegria e de eufória, porque isso não é um estado natural, isso acontece quando algo assim surpreendente acontece de repente na nossa vida. Mas para existir aquela identificação permanente, para também mantermos aquilo que manifestamos para a nossa vida, podemos manter, assim como estava a referir anteriormente, aquelas pessoas que ganham muito dinheiro na lotaria, mas que depois, de repente, perdem tudo, e porque não se identificam com aquele estado, porque essa pessoa não se identifica como uma pessoa rica. Aquela pessoa volta sempre ao estado normal, assim como no aspecto, portanto, do corpo. Existem muitas pessoas que perdem peso, mas que depois, passado um tempo, que voltam ao seu peso anterior e voltam sim por causa daqueles hábitos, que voltam aos hábitos antigos, mas é muito mais profundo que isso, não é só os hábitos, é a identificação, porque esses hábitos também vêm do tipo de pessoa que se identifica com esse tipo de hábitos. Então é muito mais profundo, é muito mais a nível energético do que isso, e é importante ter sensibilidade e consciência ao longo do dia de como é que estamos a pensar, como é que nos estamos a comportar, com quem nos estamos a identificar. E às vezes é difícil, e claro, não vamos manter esse estado de consciência, somos todos humanos. Eu estou a falar por mim também, não sou perfeita, tanta coisa que eu ainda quero, e estamos todos a aprender. Eu estou aqui, não estou aqui como professora, porque não sou, estou aqui só a partilhar as minhas experiências, sou uma aluna como vocês, estou sempre a aprender também com estes cursos como vocês, e é só uma partilha das minhas experiências e o que tem funcionado comigo. Mas é muito importante vivermos nesse estado de identificação, apesar de, claro, todos somos humanos, todos vamos voltar de vez em quando ao nosso estado antigo, mas é aquele estado em que nos conseguimos manter durante mais tempo, que se irá manifestar, portanto, na nossa vida. A ver aqui os vossos comentários. Eu peço desculpa se eu passar aqui algum comentário que não, mas como eu estou a falar e ao mesmo tempo vão aparecendo, então pode-me escapar alguma coisa. Então não é por mal. E também não quero tanto estar aqui com grandes pausas enquanto procuro comentários, e deixar-vos, portanto, à espera. Agora desfrutar dos privilégios de ter tê-lo. Muito obrigada, muito obrigada. Realmente é um projeto, é daquelas coisas mesmo que... É um projeto que eu acredito e que não podia imaginar, portanto, um trabalho melhor para mim, porque é uma coisa que eu acredito muito no que nós fazemos, e é tão bom ter acesso a todo este conteúdo, é tão bom estar aqui agora a falar com vocês, e é uma coisa que realmente, se eu tentasse imaginar, portanto, isto há um tempo atrás, antes de ter começado, que não iria conseguir imaginar, porque não era algo que estava sequer... Mas eu acho que tudo o que acontece na nossa vida também acontece com um propósito, portanto... Todas as competências que ganhei durante a minha vida, a nível de várias coisas que ia estudando, mesmo a nível, portanto, seja a nível profissional, mesmo todos os livros que fui lendo, a nível de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, tudo isto depois se veio encaixar de uma certa forma. Então acredito que de uma certa forma ao longo da vida tudo aquilo que nós vamos aprendendo, tudo aquilo que nós vamos identificando mais, e como eu estava a dizer, que nos vamos tanto... fazem mais parte da nossa essência, aquela que nós sentimos que vai mais no nosso coração. Se nós confiarmos, mais cedo ou mais tarde as coisas orientam-se e vamos caminhando mais na direção dessa pessoa com quem queremos ser e com quem mais nos identificamos. Por isso é muito importante também. Isso também funciona do modo oposto. Por isso é que é muito importante vivermos num estado de confiança e num estado de... É difícil, há pessoas que têm mais dificuldade em ser positivas do que outras. Há pessoas, claro, que tiveram bastante dificuldades na vida e que estão a passar por uma fase difícil e que fica muito mais... E também as nossas percepções. Há pessoas
duas pessoas que passam pelo mesmo processo, uma pessoa vai ter uma atitude mais positiva relativamente à situação e outra pessoa irá ter uma... E começamos, mas isso podemos mudar, isso também faz parte do estado com o qual nos temos vindo a identificar. E cada vez que um pensamento negativo vem, cada vez que começarmos a observar também as coisas negativas que dizemos sobre nós próprios, decidimos, isto não dá para mim, isto é muito difícil, eu não consigo, isto é bom para os outros, mas para mim não dá. Tudo isso são afirmações que vão firmando-se também na nossa realidade. É muito importante observarmos esses pensamentos e cada vez que temos um pensamento desses, começar a cortá-los, começar a... Ok, isto é o meu estado antigo que está-me a fazer dizer estas coisas. Eu vou conscientemente estar mais atento aos meus pensamentos, vou estar mais conscientemente às coisas que digo verbalmente, quer seja na minha cabeça, quer seja numa conversa interna, quer seja a falar com outras pessoas, porque estamos a tentar ser uma pessoa e depois as nossas conversas são completamente opostas a quem queremos ser, nós não estamos a viver nesse estado. Então comecem a prestar atenção ao vosso estado interno, comecem a prestar atenção às conversas que têm com as pessoas, se passam o dia a reclamar das notícias, se passam o dia a reclamar, isto é muito difícil, a economia está... E eu sei que é difícil, eu sei que também às vezes também se abre qualquer coisa e vê a notícia, a economia, a pessoa começa... Mas se começamos a dar muita atenção, começamos a a entrar num estado de ansiedade e a acreditar que tudo vai correr mal, de repente agora vai aumentar o preço das prestações das casas, o que é que vai acontecer? Sim, é uma realidade, as coisas estão a acontecer, estão lá, mas não se identifica. Outra coisa, por exemplo, eu como estou aqui, como disse, como aluna, também como aprendiz, também a aprender também com estas experiências todas, e essa é uma partilha das nossas experiências. Por exemplo, quando foi a crise de 2008, eu nessa altura estava em Londres e na altura houve aquela crise financeira que, como sabem, muitas pessoas perderam o emprego, muita coisa má aconteceu, portanto, bastante aqui em Portugal, não sei qual foi o impacto que teve no Brasil na altura, mas aqui na Europa teve um impacto enorme, inclusive em Londres muitas pessoas perderam o emprego. Eu decidi, na altura não estava assim tão ligada ao desenvolvimento pessoal, à espiritualidade, apesar de já lia livros de vez em quando, mas houve alturas em que estava mais focada nisso do que outras. Mas decidi não me entregar e não estar sempre a ver essas notícias. E eu surfei a onda sem que me afetasse muito. Eu na altura já trabalhava como personal trainer, mas felizmente nenhum dos meus clientes, a maioria dos meus clientes não perderam o emprego e eu continuou uma vida normal, continuou tudo normal. Claro que houve aumentos dos preços, claro que houve algumas dificuldades, mas eu decidi não lhe pôr demasiado lenha, não pus, porque se eu começasse a alimentar esse stress, se eu começasse agora a economia está terrível, não sei o que é que vai acontecer, os meus clientes vão desistir, se eu começasse a pensar nisso diariamente e todos os dias, talvez os meus clientes tivessem assistido, talvez eu ia atrair situações para mim em que eu me ia encontrar com mais dificuldades. Então é bom começar a prestar atenção àquilo que nós estamos a dar energia, porque realmente onde nós pomos o nosso foco é aquilo que se vai depois projetar também na nossa vida. Sim, não ignorem o que está a acontecer à nossa volta, também não queremos estar a viver num mundo em que estamos ignorantes ao que se passa à nossa volta, mas podemos decidir não lhe dar tanta atenção e foquem-se no que querem. Sim, aquilo está a acontecer ali fora, mas vão dentro, vão no nosso mundo interno e sentem-se e façam as vossas meditações, façam as vossas visualizações, foquem-se no que querem e no que está para vir e no que já está a acontecer e o que estão gratos na vossa vida, e não foquem-se no que não têm, não foquem-se no que está a acontecer de mal no mundo, porque há muita coisa que acontece que nós não temos controle, mas nós podemos tentar nos desassociar dentro do possível de pôr tanta energia e de tanto foco para que não tenha um impacto tão grande na nossa vida. Entretanto, já devo ter perdido aqui muitos comentários. E realmente não quero que isto seja só
uma conversa só de um lado, porque, como já disse, para mim é muito estranho estar a fazer isto hoje. Eu espero que tenham paciência comigo, se não fluir da melhor maneira. Eu, como já disse, não sou professora, eu estou aqui como aluna também, como vocês, estou a partilhar as minhas experiências. Normalmente só estou aqui a fazer perguntas e, de uma certa modo, vou partilhando também um pouquinho da minha opinião, mas mais num aspecto de entrevistar pessoas, e hoje estou aqui sozinha. Então tenham paciência comigo e, entretanto, faço aqui umas pausinhas também para não deixar de responder. A Rose está a dizer: migrei carreira aos 58 anos e agora estou-me sentindo plena como terapeuta holística, ajudando pessoas a aprender. Que bom, que bom. Eu gosto, fico muito alegre. E nunca. Eu lembro-me de... Eu voltei a estudar e voltei à faculdade 2 vezes. Eu tive sempre a mudar, eu trabalhei como personal trainer, como disse, durante muito tempo, mas estava sempre à procura de algo mais e voltava e estudava e estava sempre à procura de alguma coisa. Não deixem de procurar o que querem e nunca é tarde. Eu lembro-me de ser bem mais jovem do que sou agora e na altura eu via pessoas, porque eu voltei já depois a estudar mais tarde e pensava, porquê que eu estou aqui? Sou tão velha para estar aqui, todas as pessoas são mais jovens do que eu, a maioria eram. E não façam isso. E agora, olha, eu pensei assim, como é que eu achava que era velha naquela altura? Eu era bem mais nova do que sou agora. Então, não importa, tenho 60, 70, 80 anos, nunca é tarde. E eu também já referi aqui noutros lives, eu nunca me esqueço deste senhor que eu treinei durante muito tempo treinei, portanto, muito tempo, foi cerca de quase 3 anos. E vim-me embora, portanto, para Portugal o senhor tinha 92 anos e era uma pessoa com uma vida fora do normal, era uma pessoa que não deixava de fazer nada e eu acho que ele tinha aquela, portanto ia no ginásio, academia, ia almoçar com amigos e eu estava sempre a sair, fazia tudo e mais alguma coisa e tinha uma vontade de viver, uma vitalidade incrível que há pessoas muito mais jovens que não têm. E eu acredito plenamente que o facto de ele ter tanto, na altura, tanto essa saúde e energia para fazer isso, era tudo a ver com o seu estado mental e ter essa alegria por viver e essa vontade de fazer coisas e não só se deixar e pensar, estou aqui, estou velho, já não vou fazer nada, vou ficar aqui sentada à espera de morrer. E eu acho que há pessoas que às vezes até com 30 anos e menos que já morreram para a vida e é importante que ganhar essa vontade, e mesmo que estejam a passar uma situação difícil, às vezes todos podemos já ter passado por isso e estarem sem saber, perdidos o que é que querem fazer ou estar num estado depressivo, simplesmente acreditar que tudo é uma fase e acreditar que coisas boas estão para vir e começarem a ir dentro do vosso coração e a tentar entenderem aquilo que querem e a partir daí começar a criar, a viverem num estado de criação e não num estado de procura, como o Dr. Joe Dispenza fala muito sobre isso. As pessoas estão sempre à procura e uma coisa que o Dr. Joe Dispenza fala muito é, durante as meditações, a pessoa estar tão grato já com aquela sensação de que já nem estão à procura cá fora, no 3D, porque sentem-se tão bem quando estão naquele estado, já estão a visualizar, estão a sentir aquela realidade, sentem-se tão real e tão plena, e depois ter a crença que aquilo é tão real como o que se passa cá fora. E esse estado é que nos vai fazer depois manifestar e vai fazer com que isso depois, mais tarde, se venha a projetar. Às vezes acontece mais rápido do que outras e a gente está sempre à procura de que algo aconteça muito rapidamente. Agora eu vou partilhar, eu acho que a melhor forma possível é ir partilhando também com as minhas experiências. Eu já vos mostrei, tenho aqui o meu cão, para quem está em Portugal, cachorro para quem está no Brasil, ao meu lado. E não é algo que eu criei conscientemente, mas eu lembro há uns anos atrás também, eu tinha visto, portanto, um cão, portanto, para quem está no Brasil, se eu disser cão, significa cachorro, igual a ele, e tinha visto, portanto, o Westipu, e eu tinha visto, e até segui algumas páginas do Facebook que tinha cães, e pensava, o meu gato tinha morrido na altura, e eu não queria ter outro gato, porque foi muito difícil para mim, foi como perder um membro da família, então comecei a pensar, vou ter um cão, não consigo ter outro gato, porque o outro gato custou-me tanto perdê-lo, então não consigo substituir agora com outro gato. Não é uma coisa de substituir, porque nenhum animal substitui outro, mas acho que compreendem aquilo que eu estou a dizer. Não estava preparada emocionalmente ainda para outro gato, então comecei a ver, e comecei a ficar gostava muito daquele cão e comecei a seguir páginas. Mas na altura depois já estava a pensar em voltar para Portugal e já estava assim, não é a altura agora de arranjar um cão, um cachorro.
E esqueci-me completamente, mas vi bastantes páginas e vi aquele tipo de cão. No início da pandemia também, quando isto tudo começou-se a desenvolver também, quando eu depois também comecei também com este trabalho, apareceu no Facebook uma pessoa que pôs de um cão, um cachorro que tinha sido atropelado em Lisboa e que estava à procura de uma família. E portanto a senhora tinha cuidado dele, tinha levado ao veterinário, mas ela já tinha outros animais e não tinha capacidade para o ter. E eu gostei imenso dele e já não me tinha lembrado daqueles aqueles cães, aqueles cachorros que eu tinha visto antes anterior. Fui buscá-lo. Passado um tempo eu começo a olhar para ele e depois comecei, portanto, como sabem no Facebook, o algoritmo às vezes as coisas deixam de aparecer mesmo que a gente siga as páginas e depois uma altura começou-me a aparecer aquelas páginas outra vez. Eu comecei-me a lembrar, este cão é igual àqueles cães que eu costumava ver e que eu quis. Na altura não estava a pensar que vou manifestar, vai-me aparecer este cão. E acontece. Acontece assim como aconteceu aquele dinheiro que me apareceu do ar, que a senhora que me deu aquelas 1000 libras, porque realmente foi uma oferta. Assim como ele apareceu, como essas coisas, que às vezes as coisas demoram tempo. Entre aquela altura que eu estava a ver aquelas páginas dos cães, dos cachorros iguais a eles, até à altura que eu tive, eu não estava a pensar nisso, eu nunca mais estava muito. Mudei de país depois, portanto eu vivi durante quase 20 anos em Londres, então para mim voltar para Portugal foi... não foi tão fácil, tive que me adaptar, foi quase como emigrar novamente, porque tanto habituei-me muito lá à cultura de tudo. Então não estava a pensar agora constantemente num cão ou num cachorro, não era o que me passava pela cabeça. E aconteceu, e na altura mesmo que o adotei, foi porque ele estava à procura de uma família e pensei... Por que não? E só mais tarde eu que depois me vim a perceber realmente isto. Eu manifestei este cão na minha vida porque eu tinha visto aquilo há um tempo atrás e eu quis há um tempo atrás. Talvez tenha passado, não sei exatamente quanto tempo, mas talvez 2 anos. Se eu tivesse constantemente, se calhar, a pensar onde é que está o meu cão? Onde é que está o meu cachorro? Porque é que ainda não apareceu na minha vida? Talvez ele não estaria aqui agora, assim como tudo o resto. Às vezes a gente tem que confiar. Neste caso nem foi o confiar, às vezes a gente visualiza uma coisa, a gente imagina que quer ter e mandamos para o universo. E não podemos estar constantemente a perguntar, e as coisas às vezes demoram. Há certas coisas que, no caso daquela pessoa que me entrou pela porta do ginásio e que me entregou aquelas 1000 libras, foi uma coisa tanto... quase de imediato, não posso dizer de imediato porque eu não estava ali constantemente a visualizar que alguém me ia dar aquele dinheiro, mas simplesmente tinha aquela confiança que tudo ia dar certo. E nesse aspecto foi quase imediato. Neste caso demorou cerca de 2 anos. Há muitas coisas que demoram pouco tempo, outras que demoram mais tempo. Mas confiem que tudo vai dar certo, confiem que o que vocês querem vai dar certo. Mas se nós continuarmos à procura, a dizer, não sei, não dá, aí não vai dar certo. Porque tudo o que nós acreditamos, seja o que for, é aquilo que se vai projetar na nossa vida. Então, se nós acreditamos que isto não é para nós, que a manifestação ou a cocriação não é real, ou que coisas boas não acontecem na minha vida, isto só acontece para os outros, isso também é verdade. É verdade para quem está a acreditar nisso. Porque se acreditares nisso, é isso que se irá manifestar. Se uma pessoa começa constantemente a dizer coisas negativas sobre si própria, começa a dizer eu não consigo, eu nunca vou sair deste trabalho, eu nunca vou ter este dinheiro. E se nós repetirmos isso constantemente, isso será verdade, será a tua verdade, a verdade para quem se identifica com isso. Então comecem realmente a prestar atenção a essa linguagem, seja verbal, seja de conversa connosco próprio, seja a conversa que estamos a dizer às outras pessoas, como eu já disse anteriormente, seja os nossos pensamentos internos. Comecem a prestar atenção ao que estão a dizer. Eu sei que completamente numa tangente neste live, que eu tenho aqui notas e coisas que queria falar para não me esquecer, mas pronto, está só a fluir do modo diferente. Mas entretanto, vou fazer aqui mais uma pausazinha, porque já devo ter ignorado bastantes comentários. E, como disse, peço desculpa se deixei aqui para trás alguns comentários, mas como vão entrando outras pessoas, vai estando aqui muito no feed que vai aparecendo e não consigo ver tudo e também não quero fazer pausas muito grandes.
Exatamente, é necessário ter muita atenção com os programas mentais limitantes, sim, e às vezes não temos consciência disso, mas o facto de estarem aqui já mostra que são pessoas que estão à procura de algo e que já estão a ter um nível mais alto de consciência. Não é por estarem aqui a ouvir-me a mim, que eu não sou nenhuma especialista que sabe tudo, nada, mas o facto de estarem aqui na página da Unity, que estarem tanto a estarem a aprender estes conhecimentos do Dr. Joe, de todas as pessoas, os experts que trago aqui a estes lives, e mostra que vocês já estão à procura de algo e já estão noutro nível de consciência que muitas pessoas nem estão lá perto de estar. E eu gosto imenso de ver, portanto há outras páginas que vão mostrando muitas pessoas de sucesso, sejam celebridades, sejam pessoas de negócios, e que a falarem sobre manifestação. E eu acho que é muito importante também nós vermos como é possível para a vida dos outros. E se formos muitas pessoas que têm sucesso na sua vida, acreditam nisto, e se virem, podem ver, portanto existem imensas páginas que partilham exemplos de celebridades a falarem sobre como é que conseguiram. Celebridades, eu não gosto muito do aspecto de usar celebridades, mas pessoas famosas, portanto, que nós conhecemos e que têm sucesso, que conseguiram, porque falam imenso sobre manifestação e falam imenso sobre cocriação. E às vezes também é mais as pessoas do nosso dia-a-dia que nos põem para baixo e que podem dizer isto é tudo uma parvoíce, eu não acredito nada disto. Mas essas não são as pessoas que estão a ter o sucesso. Se calhar por isso é que essas pessoas ainda estão onde estão na sua vida. Então comecem a dar mais atenção a quem conseguiu. Se aquelas pessoas, portanto, houve-se imenso... posso depois partilhar aqui mais tarde alguma outra página para vocês seguirem, de pessoas que realmente que atingem, por exemplo, a ópera, ela entrevista imensas pessoas que falam sobre isso nas suas vidas, atores, cantores, desportistas, e eles são as pessoas que chegaram lá e as pessoas que conquistaram. Não importa se o que eles conquistaram não é aquilo que tu queres conquistar, é só um exemplo daquilo que eles queriam, daquilo que eles acreditaram e implementaram estas práticas e funcionou para eles. A pessoa que fica sempre, não, isto é tudo uma parvoíce, talvez essas pessoas depois são as pessoas que levam o dia a reclamar da sua vida e que levam sempre a achar que está tudo mal na vida e que estão imenso preocupados com o que é que se passa na vida dos outros e que estão a dar mais atenção à vida dos outros do que propriamente a irem dentro de si o que é que querem e a focarem-se nos seus próprios objetivos e acreditarem que os seus objetivos também são possíveis. Aqui, Isa saiu de uma empresa para trabalhar de forma mais independente, terapias, visualizei. Está aqui a cair o meu telefone. Visualizei um trabalho como palestras, desenvolvimento humano, mas infelizmente ainda me sinto presa. As mensagens cortam aqui, porque às vezes quando é uma mensagem mais longa, não mostra a mensagem toda completa. Tudo é temporário. Então, é continuar a acreditar, é continuar, não entrar o sentir presa. O que é que... Quando estamos no nosso estado, portanto, de visualizar, quando estamos no nosso estado de meditação e estamos a visualizar alguma coisa, não é só simplesmente visualizar aquilo que nós queremos. Olha, estou agora a visualizar-me aqui a falar com vocês. Eu nunca fiz isso. É o sentimento de como se sentiam. Eu queria mais liberdade para a minha vida nesse aspecto, mais liberdade profissional, e às vezes é mais essas coisas subtis, como é que se iriam sentir, é mais procurar o sentimento do que às vezes só algo específico em si. E a pessoa começar a entrar dentro de si e começar, como é que e tudo tem um motivo. Porquê que uma pessoa quer uma carreira mais no online ou mais no digital? Neste caso, talvez preferia não estar presa a um sítio, não estar, portanto, ter uma certa liberdade. Porquê que uma pessoa quer uma profissão e não outra? E ir aos porquês. Porquê que eu quero isto? O que é que isto me iria fazer sentir? E ir um pouquinho mais dentro e, através, portanto, desses porquês, fica mais fácil começarmos a identificarmos com aquele estado do porquê e não necessariamente com algo específico. Não sei se me estão a entender. Porque tudo, no fundo, é porque é que uma pessoa quer um relacionamento. É porque quer que lhes façam sentir algo. E se a pessoa começar a sentir esse algo antes de ter aquilo, é essa que tem que se identificar. O que é que estão à procura? Quando que alguém quer um carro novo, porquê que queremos aquele carro? Porquê?
o que é que esse carro nos iria fazer sentir? Iria nos fazer admiração? É porque a pessoa gosta mesmo daquele carro? Qual é o sentimento que a pessoa procura? E é esse tipo, e é esse sentimento que nós temos que tentar procurar durante a meditação e quando procuramos esse estado interno de nos sentirmos. E não tentar só fazer aquela visualização de algo específico, mas ir dentro do que é que aquele algo nos iria fazer sentir. Porque, no fundo, ninguém quer só um objeto, ninguém quer só algo, um trabalho específico. Esse trabalho, esse objeto, esse relacionamento é porque nos vai oferecer algo mais que estamos a... porque no fundo tudo tem a ver com o nosso estado emocional, e é isso que às vezes temos que fazer um pouco uma introspeção e procurar o que é esse algo e ir a partir daí. Devemos ser antes de ter, sem dúvida, sem dúvida. E também, exatamente, a Márcia disse aqui, eu sou, e tenham muito cuidado com o que dizem eu, quando se identificam algo e dizem eu sou isto ou sou aquilo, e o que é que vem a seguir dessa palavra? O que é que vem a seguir? Com o que é que se identificam? Se não é algo que vocês querem, não digam nada negativo sobre vocês próprios, não digam eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou isto ou sou aquilo. Se disserem algo, eu sou isto, começarem a dizer algo positivo, eu sou uma pessoa de sucesso, e repetirem. As afirmações também são muito poderosas, e há pessoas, portanto, que funcionam muito bem com afirmações, e às vezes até quando se entra num estado negativo de alguma coisa, que eu estou a querer aquilo, mas de repente entro num estado negativo, que os pensamentos começam a ir numa vertente completamente oposta, cortar ali e aí entrar quase numa espiral de afirmações e dizer, não, dizer o oposto do que está a vir à nossa cabeça, começarmos a afirmar o oposto. Isso também tem um impacto muito poderoso. Exatamente, autoconhecimento, autoamor, gratidão, confiança, um dia de cada vez, exatamente. Somos essencialmente seres em evolução, sem dúvida, sem dúvida. E eu estou aqui e também estamos sempre a evoluir e quem sabe o que é que o amanhã traz, mas confiar que vai correr tudo bem. Aquele sim forte como um sinal de conseguir entrar no campo quântico, sem dúvida. Também não ajuda. Acredito que o ambiente às vezes também não ajuda. Por exemplo, várias pessoas no mesmo... Ui, está-me sempre aqui. Várias pessoas no mesmo ambiente. Eu acredito que nós não conseguimos, portanto, a única coisa que nós podemos controlar é nós próprios. E sim, às vezes, claro que existem situações mais difíceis, muitas pessoas no mesmo ambiente, muitos aspectos. Mas só podemos começar a mudar de nós próprios e de dentro. E se o nosso estado interno muda, tudo à nossa volta começa a mudar também, inclusive as pessoas com que nos relacionamos à nossa volta, quer seja numa situação de trabalho, que estão a lidar, portanto, com um colega, com um patrão, tanto um chefe difícil. Também, se nós começarmos a estar num estado em que acreditamos que as pessoas à nossa volta vão ser mais... uma pessoa que aquela pessoa vai ser difícil para mim, vai ser sempre difícil. Tem mais probabilidade disso acontecer, mas se nós começarmos num estado interno e acreditarmos que eu dou-me bem com toda a gente, tudo corre bem, as pessoas gostam de mim, começamos a entrar num estado vibracional, começamos a atrair mais também essas situações, porque a única coisa que nós conseguimos controlar é o nosso estado interno, e tudo depois à volta vai-se tanto orientar e encaixar consoante tudo o que se passa dentro de nós. Eu dizia, a energia onde está a nossa atenção, exatamente, como já partilhamos aqui há algum tempo, portanto, sobre, é uma história que muitos de vocês também já devem conhecer sobre, existem dois lobos, e acho que é um avô que está a contar a um neto que existe um lobo que está com... Eu estou a contar aqui a história se calhar mal, mas pronto, isto tudo para dizer, eu não quero estar a contar a história porque já acho que vou baralhar aqui a história e dizer completamente o errado, mas é o lobo que nós alimentamos, quer seja tanto uma coisa negativa ou uma coisa positiva, onde é que nós estamos a pôr o que é que estamos a alimentar? Aquele lobo, a coisa negativa, ou o lobo positivo, e onde nós estamos a pôr essa atenção e esses pensamentos que nós alimentamos mais é o que depois se vão projetar mais na nossa vida. Exatamente.
Posso trabalhar a minha parte, mas não da minha família. Reclamam demais, não são gratas. Ok, isso atrapalha. Sim, podemos ter noção do que passa, sim, e claro, não vamos ignorar o que se passa à nossa volta. Mas nós podemos controlar como reagimos à situação. Por exemplo, se as pessoas não estão a reagir do modo como nós queremos. Nós também podemos, de repente, também a explodir e começar a reclamar e está tudo mal e estamos a pôr mais atenção aí. E aí vai fazer com que essa situação permaneça mais. Mas se nós não lhes dermos muita atenção, não estarmos a dar atenção, é claro que existem situações de abuso, existem situações onde a integridade física também está em questão. Isto é completamente diferente e as pessoas devem se tentar afastar, claro, mas estamos a falar só de uma situação a nível de coisas que nos chateiam das pessoas à nossa volta, onde nós estamos a pôr mais a atenção e a reclamar também de que aquilo está mal. Isso também vai fazer com que a situação se continue mais. É começar a dar menos atenção. Eu sei que por vezes é difícil, quando estamos no meio da situação, conseguirmos, portanto, isolar do que está a acontecer, mas focar sempre no nosso estado interno, naquilo que queremos, não passar o dia também a reclamar do que está a passar à nossa volta, não passar a reclamar das pessoas à nossa volta, e se começarmos logo o dia com uma meditação, começarmos a fazer a nossa visualização, começarmos a pensar nos nossos objetivos e ganhar um gosto pela vida, daquilo que está para vir, daquilo que está para acontecer, e começarmos a pôr o nosso foco aí e dar menos atenção às coisas que podem estar erradas à nossa volta, essas coisas depois também vão desaparecendo tanto da nossa vida, ou até aquelas pessoas às vezes começam a mudar a atitude e as coisas começam-se a orientar de uma maneira diferente. Agora, se nós começamos, isto está mal, aquela pessoa faz-me isto, faz-me aquilo, só estamos a dar mais atenção ao problema e, como já foi referido aqui também muito bem nos comentários, aquilo onde nós estamos a pôr a nossa atenção é o que vai também se projetar mais na nossa vida. Sempre vai para onde está o nosso foco. Ui! Eu cada vez que toco aqui cai. Ok. Passei 6 anos. Ui, a ver se não perdi até o comentário. Ui, estava aqui a ler um comentário que me desapareceu. Ok, já devo ter perdido aqui muitos comentários, mas vão falando aqui comigo, mesmo que eu perca algum, eu peço desculpa. Quando se apercebe que está a ser negativa, mudar a conversa, sim. E é difícil, eu sei, é tudo um exercício mental também, assim como vamos no ginásio, na academia, para trabalhar o corpo, também temos de estar constantemente a trabalhar a nossa mente. E prestar atenção, como dizia, uma dieta mental. De vez em quando fazer uma dieta mental e prestar atenção ao que se passa na nossa cabeça. E essa é muito importante. E essa dieta mental passa também por uma dieta daquilo que da negatividade à nossa volta. E sim, às vezes vivemos com pessoas dentro de casa e que não conseguem controlar tudo, ou familiares próximos, mas também temos parar de ver só notícias negativas na televisão e de ver séries também negativas, seja no Netflix, seja o que for, porque tudo isso vai-se também manifestar no nosso campo energético. Eu estava a falar agora disso e estou a ver aqui, é a farinha, deixou de ver TV, foi a melhor decisão da minha vida e deixei de andar com tanto stress, agora consigo o raciocínio muito melhor, estes cursos da Unity têm ajudado muito. Que bom. Sim, é assim, eu também vejo muito pouca televisão. Uma vez por outra lá vejo uma série do Netflix. Quando vejo, às vezes, eu faço mesmo binge e vejo tudo para cima ao fim, não consigo parar. Por isso é que também não vejo muitas vezes, porque e escolho aquilo que eu vejo. Além, eu vibro mesmo este trabalho, porque eu gosto imenso disto. Então, eu não estou assim só uma questão de trabalho. Eu, além dos nossos cursos, também estou sempre a ver vídeos no YouTube, eu leio livros. Então, eu escolho aquilo onde ponho também a minha energia. E é muito importante, porque é que vão estar a ver uma série de televisão negativa ou que existe muita violência? Escolham, vão ver, não tem que ser algo, tanto temos nossos cursos, claro, mas se não quiserem, na altura não quiserem estar a pagar ou não tiver algum curso gratuito, há tanta coisa disponível, há tanto material no YouTube que podem ver gratuitamente. Escolham onde põem a vossa atenção, foquem a vossa atenção em coisas que vos façam sentir bem e isso também vai aumentar a vossa energia. Ui, está outra vez a cair.
confinamento deixou de ver TV, exatamente. Exatamente. Portanto, agora vamos aqui no aspecto da TV. Eu também já tinha referido, não sei, há pessoas que já devem ter entrado depois, de quando comecei até aqui a trabalhar também para a Unity. Foi uma altura em que eu disse, chega, não vou estar a sentir-me pena de mim própria, estar aqui. Na altura, sim, o ginásio, a academia tinha fechado e fiquei em casa, fiquei assim, o que é que vai acontecer? Como é que eu não vou receber dinheiro? Como é que eu vou fazer? Como é que vou pagar as contas? E fiquei assim durante um mês, até que disse, não, para, basta, e deixei de pôr aí a minha energia. Se eu tivesse continuado... isto não é negar que a situação estava lá, o confinamento estava lá, eu estava numa situação difícil, eu estava numa situação em que não estava a receber salário nenhum, não estava a receber nada, porque quando os ginásios fecharam, a gente não recebe absolutamente nada, e eu podia ter escolhido, ter ficado lá a sentir pena de mim própria, como fiz no início. E isto para explicar que não é negar que as situações más acontecem, não é negar que algo está mal na nossa vida, porque eu sabia perfeitamente que estava numa situação difícil, mas escolhi não pôr lá a minha energia, escolhi não ficar, e agora, coitadinha de mim, está tudo mal, isto é o confinamento, o Covid, ou vou ficar doente, ou não vou ter dinheiro. E se eu tivesse tomado esse tipo de atitude, hoje não estaria aqui agora a falar com vocês. Diz, ok, isto está assim, vou usar isto como oportunidade. Está tudo mal, mas está tudo bem. Há de correr tudo bem. E é isso que eu também quero que vocês tentem se focar, que às vezes existem coisas que podem parecer muito más na nossa vida, que podem parecer que o mundo está a descambar, mas quem sabe que esse descambamento, que tudo que está a cair, não é por um bom motivo e que não irá dar aquela volta completa na nossa vida e a reviravolta que pode mudar tudo. Isto não é para dizer que a minha vida é perfeita de modo algum, como eu disse, estou aqui como aluna, estamos todos a crescer, mas isto são exemplos e eu escolho sempre não estar a viver naquele estado negativo. Uma coisa também que é importante, a música, para mim, a música tem um estado vibracional e é muito importante. E é uma coisa que eu sempre tive, antes de saber nada de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, desde muito novinha, eu chamava sempre, dizia pessoas que ficavam a ver aquela música triste, e não é que às vezes há músicas que eu aprecio, que eu digo, sim, aquela música é muito boa, aquela música triste, aquela música é boa, aquele cantor é bom, mas eu escolho não estar a ouvir aquilo constantemente. E eu até lembro de ser muito nova e dizer que não ouço música de curtir a fossa. Assim, não sei se quem está no Brasil vai entender esta expressão, acho que quem está aqui em Portugal entende melhor, mas ou seja, aquela música da pessoa que fica a sentir-se mal, está-se quase a ter um prazer em estar-se a sentir triste. E isso tudo é uma escolha. Podem escolher ouvir músicas que vos façam sentir bem. E sim, claro, há aquelas músicas tristes que são muito bonitas e não se pode tirar o crédito artístico disso, mas se escolherem estar constantemente a ouvir uma música, uma pessoa que quer um bom relacionamento, mas está constantemente a ouvir músicas a falar sobre traição, sobre coisas negativas, sobre a pessoa que abandonou, qual é o estado vibracional que se está a pôr? Ou uma pessoa que está sempre a ouvir músicas muito negativas, o que é que vai-se pôr num estado emocional negativo? Isso depois também vai ter um impacto enorme na nossa vida. Então escolham tudo, as músicas que ouvem. Não é que uma vez por outra não possam ouvir uma música triste que gostam, uma música um pouco, mas é aquilo que fazemos constantemente. Aqui normalmente uma pausa. Escrever os nossos desejos, ler várias vezes por dia. Sim, também o scripting, tive aqui um live também recentemente com a Mónica, falámos sobre a escrita e é muito, muito, muito poderosa. Eu acho que tudo, é assim, estamos aqui também agora atualmente e falar do curso do Dr. Joe Dispenza e eu acho que as técnicas dele são muito poderosas, as meditações são muito poderosas, mas é tudo com a mesma função de chegar a um estado, é o nosso estado, aquela identificação, como eu já referi. E esse estado também pode ser atingido através da escrita, esse pode ser atingido através de afirmações, é aquilo que funcionar melhor para vocês. Eu agora estou a ver aqui as horas, eu já estou aqui quase 1h30 com vocês. Eu no início estava assim preocupada, assim, eu não sei se vou ter conteúdo suficiente para falar com eles. Eu estou aqui, eu não sou professora, só estou a partilhar as minhas experiências e já estou aqui há imenso tempo e nem disse ainda metade das coisas que tinha aqui escrito. Mas pronto, o mais importante para mim também é comunicar com vocês. Paciência e confiança, o melhor está para vir e está assim,
Temos que libertar para o universo e não criar o efeito senão. Exatamente. É libertar, é isso. É ter... Foi quem? Do Eckhart Tolle. Não sei se, portanto, conhecem o Eckhart Tolle. Já tivemos um curso há algum tempo atrás com o Eckhart Tolle. Estava a ouvir também um vídeo do Eckhart Tolle que ele também estava a falar sobre manifestação. E ele falou também sobre fazermos uma pequena... Portanto, uma meditação, portanto, ele explica de uma forma diferente, o Dr. Joe Dispenza, mas também fazer a pessoa fechar os olhos e visualizar aquilo que quer. E depois, simplesmente ficar em silêncio e não tentar forçar mais nada. Simplesmente ficar ali, tipo, os olhos fechados, e nesse aspecto fazer uma meditação um pouco mais daquelas de tentar não pensar em nada. O tentar não pensar em nada é muito difícil, é deixar vir os pensamentos e deixar eles irem novamente. Mas só o facto de que fazemos aquela visualização, fazer uma pausa, sentir o que é que iríamos sentir ou ter aquilo e depois simplesmente estar em silêncio e abandonar tudo o resto. E só ficar ali no silêncio e não estar a pensar em mais nada. E uma coisa também muito importante que eu queria referir, antes que me esqueça, é não tentarmos controlar, porque o nosso problema é tentar controlar como é que as coisas vão acontecer. Temos que tomar ação. Sim, eu tomei ação quando fui procurar um trabalho online. Sim, as pessoas... Mas é uma ação que sai naturalmente, que nós não pensamos que estamos a forçar nada. Agora, se estamos sempre à procura e tentar controlar como é que vai acontecer, começamos a pensar, isto não é possível. Se eu tentasse controlar, vou ter isto vai-me acontecer, vou estar aqui agora a falar com ele. A minha mente ia bloquear e eu ia acreditar, não é possível, não acredito, não, esse trabalho não existe, não vai acontecer porque não é possível. Como é que iria acontecer? Não, as coisas não caem assim do ar. E nós começamos com a nossa mente racional a tentar controlar tudo. Nós temos que saber o que é que queremos, visualizar, sentirmos aquela pessoa, deixar ir, confiar, sem tentar controlar o como. Isso acho que é o que nos faz falhar mais. Eu, tanto de minha experiência pessoal, alguma vez quando uma pessoa quer muito uma coisa e começa a pensar, eu quero ter aquilo, começa a visualizar, mas depois começa a pensar, mas como? E cada vez que começamos a pensar no como e a tentar controlar o como, é que começamos a nossa mente começa a criar todos os bloqueios que depois vai nos impedir, porque depois o nosso estado mental já não é um de que acreditar que é possível, mas vai ser um estado já mental de acreditar que não é possível, porque começamos a pensar, como é que isto vai acontecer assim? E é isso, portanto, tenham noção só de confiar e não tentar controlar o como, saberem acreditarem que é possível e não pensem o como, existe uma força superior que tem controle sobre essas coisas, acredito plenamente, e que se nós tentarmos, que nós não temos consciência com a nossa mente de como é que é possível e existe algo que encaixa as peças todas e nós só o que temos que fazer é render, saber o que queremos, visualizar, acreditar e entregar e soltar e eventualmente irá se manifestar. Sempre no que se quer manifestar, isto não é soltar, então como fazer? Eu não acredito que é muito impossível. Às vezes a pessoa quando quer muito uma coisa, eu não acho que é possível não pensar nisso, eu vou deixar de pensar nisso. Acho que isso é muito difícil de acontecer. A pessoa pode pensar na mesma, pensar naquilo que quer, mas não ficar a pensar no como. Não ficar a pensar como é que vai acontecer, não ficar a pensar simplesmente, ok, pensou naquilo, realmente quer, e continuar a fazer as visualizações e entrar naquele estado, continuar a fazer aquelas, seja tanto cenas de imaginação durante o dia, fechar os olhos e imaginar e visualizar, ou seja, aquelas meditações do Dr. Joe Dispenza em que fazemos, portanto, meditações mais longas, entrar no estado quântico e fazer isso, mas depois render e acreditar. Não é que a pessoa não pode pensar mais nisso, não é? O deixar ir não é não pensar mais nisso, porque quando a pessoa quer realmente uma coisa, a pessoa vai pensar naquilo. Mas é não estar a pensar no como é que vai acontecer. E não estar, porque isso depois começa a criar aqueles bloqueios mentais que nos faz parar de acreditar que é possível. Simplesmente render, eu quero aquilo, vou pensar, a pessoa lembra-se daquilo que quer, mas render e acreditar que é possível. Eu acho que isso é o mais importante pela minha experiência.
Isso, o coração, sentimentos, os mais magnetizadores, sem dúvida, sem dúvida. Vibrar mais subtil, mais leve, a gratidão, umas vibrações mais elevadas. Exatamente, e o Dr. Joe Dispenza fala, só pensamento positivo não chega. Não, não chega. Não é só pensar positivo, mas... E não vamos estar sempre a pensar positivo. Isso é impossível. Todos nós temos pensamentos negativos de vez em quando. Mas é aquele estado em que estamos a vibrar a maior parte do tempo. Se nós estamos constantemente num estado negativo e a vibrar sempre negativo, temos menos probabilidade de acontecer coisas boas na nossa vida. Então, mas não é só pensar positivo. Realmente é render, é saber também o que queremos. Porque... do modo, tipo, pode ser algo específico ou pode ser assim algo muito mais aberto. No meu caso, eu sabia que queria o trabalho online, eu sabia que queria um cão branco e essas coisas, mas não estava a visualizar, portanto, especificamente algo específico, mas simplesmente render isso ao universo. Mas não é só o pensar positivo, é o acreditar que algo é possível. É o acreditar, é ter aquela crença de render e acreditar. E não vamos pensar que vamos estar sempre a pensar positivo, porque todos nós somos humanos e não vamos estar a pensar positivo o tempo todo. Mas é aquele estado em que estamos na maioria do tempo. Aqui um provérbio antigo japonês: não dizer mal de nós próprios, pois o nosso guerreiro samurai vai acreditar nisso, sem dúvida, a 100%. Gratidão. Mais uma vez, que bom, obrigada. Acredito ser importante sairmos dos julgamentos, dos pontos de vista, aceitar os presentes e situações que as pessoas querem nos trazer e a partir daí ver outro ângulo, sem dúvida, sem dúvida. E estar sempre prontos a receber reclamação, clamar de novo para o universo, sem dúvida, muito, muito importante. Tanto, onde é que está? A ver se não perder o comentário da Ana, a dizer a reclamação, não, foi da Ana, não, Universe Light Terapias, reclamação é clamar de novo para o universo, sem dúvida, sem dúvida. E a reclamação das vibrações mais baixas, a gratidão das mais elevadas. O Dr. Joe Dispenza fala muito sobre, portanto, a prática da meditação é estar naquele estado de gratidão. A pessoa, quando está naquele estado de... que está a visualizar, está a fazer aquele... a sentir-se como se aquilo já fosse tão real que a pessoa já nem está à procura mais quando sai daquele estado. A pessoa já se sente tão bem que sabe que pode sempre lá voltar àquele estado e depois já não vem para fora. Se a pessoa fizer isso com a frequência, acho que a maior parte de nós é que às vezes não estamos a fazer com a frequência suficiente. Mas imagina todos os dias, todas as manhãs, entrar naquele estado que sentimos visualizamos aquilo que queremos, sentimos tão bem, seja a saúde, seja o que for, e que já estão-se a sentir naquele estado de gratidão, aquele sentimento... Voltei, caiu aqui um bocadinho. Que quando saímos já se sente tão bem naquela altura que tudo o resto à volta já não importa. E se fizermos isso frequentemente o suficiente, é aí que as coisas depois começam a acontecer na nossa vida. Já não precisamos estar à procura onde é que está, porque podemos voltar sempre lá àquele estado, podemos voltar sempre àquele estado meditativo que nos faz sentir tão bem. E é só, não estamos... dependentes de nada nem de ninguém à nossa volta para nos fazer isso, porque nós temos aquele estado interno que podemos voltar sempre que quisermos. E isso é uma das mensagens mais importantes que ele passa. Comecei a meditar cerca de 7 anos, sigo o trabalho do Dr. Joe Dispenza, Greg Braden, Louise Hay, Bruce Lipton. Minha vida mudou bastante e consigo ver o que tenho manifestado. Que bom. Que bom, obrigada pela partilha, Mónica. E eu acho que estes comentários também são muito importantes aqui, porque mostra às outras pessoas que ainda estão num processo mais inicial, de que vale a pena e de que realmente funciona, mas parem, a única coisa que eu digo, comecem a observar os vossos pensamentos, parem de dizer coisas negativas sobre vocês próprios, comecem a prestar mais atenção a tudo o que dizem que sai da vossa boca e onde é que estão a pôr a vossa atenção. E vão praticar, porque às vezes muito, eu já referi isso em muitos lives, e apesar de nós estamos aqui sempre com os cursos uns atrás dos outros, e é muito importante todo este conhecimento, mas nada é mais importante do que pôr as coisas em prática, porque senão podemos estar só a absorver muitos cursos, muita informação, mas se não estamos a pôr em prática aquilo que estamos a aprender, nada disto vai fazer diferença na nossa vida, e é tudo começar a aplicar. Basta às vezes verem um curso, basta verem um live, basta um vídeo no YouTube
e essa pessoa chegou, assistiu a uma coisa e fez, e implementou, e começou a praticar, e essa pessoa ter imensos resultados na sua vida. E pode haver uma pessoa que leva anos e anos e anos a procurar informação, a ler livros, a comprar cursos, mas que depois não está a implementar nada disto e depois não vai ter impacto na sua vida. Então, tem que implementar aquilo que vão aprendendo. Raramente vejo e quando faço, normalmente comentários. Sim, animais e espaço, ótimo. Ouvir áudios positivos no carro, quando vai para o trabalho. Sim, exatamente, sim. Quando se vai no carro ou se vai nos transportes, pôr uns fones e irem ouvir aquilo que é mais positivo, portanto até afirmações, seja o que for, vídeos motivacionais, algo sobre que vos façam sentir num estado vibratório maior. Portanto, ainda mais limpa a nossa energia, sim, sem dúvida. Confinamento foi uma benção para mim, o tempo de qualidade, agricultura biológica, entre muitas coisas. I think, já ia falar em inglês agora, peço desculpa. E eu, sem dúvida, eu acho que isto do Covid e do confinamento, com certeza, foi mau para muitas pessoas, mas trouxe uma grande mudança no mundo também. E acho que muitas pessoas mudaram as suas vidas e até coisas negativas que possam ter acontecido. É claro que houve pessoas que morreram, faleceram e perderam familiares, isso não podemos negar o impacto que isso teve em muitas famílias também, que perderam empregos e muita coisa negativa que também aconteceu. Mas também veio trazer uma mudança no mundo, na perspectiva. Houve tantas pessoas que depois abandonaram os seus trabalhos porque tiveram tempo para pensar, para parar, para avaliar as suas vidas, começaram porque a gente vive sempre como se fosse um hamster, sempre na rodinha, sempre a parar para pensar. E acho que foi uma época também em que as pessoas tiveram esse tempo para reflexão e para parar e para pensar, e que fez muita diferença. Obrigada, Mónica. E o rock é bom ouvir? Depende, há muitos tipos de... Eu gosto também de rock, depende. Às vezes é aquele rock que nos dá aquele impulso que é motivante, e depois depende das letras das músicas. Por exemplo, no aspecto, os Nirvana, ninguém vai negar, portanto eu acho que eles são fantásticos a nível de arte, mas as músicas são tão deprimentes que uma pessoa que esteja constantemente a ouvir Nirvana que vai estar num estado vibracional completamente em baixo. Então depende do tipo de música e tanto porque é como se fosse uma afirmação constante, sempre. A música, além da vibração da música, também é uma afirmação, e se a pessoa ouve constantemente aquela mesma música, sempre é como se fosse uma mantra na nossa cabeça. Então muito, muito importante. Tivermos atenção às letras das músicas, sim, sem dúvida. Muito bem, a mesma expressão. Isso. Música da nova era também, sim, fantástica. Mary Gabriela, Ophelia, muito bom. O livro da magia também é bom para fazer. Não conheço ainda, não li. Gosto muito de ler, então recomendações que tenham de livros, partilhem aqui comigo. Como eu disse no início, para quem já entrou depois, já estamos aqui há muito tempo. E agradeço a todos que se juntaram a nós. E quem está aqui do início, então, esta paciência toda, dar aqui a ouvir-me este tempo todo, vão partilhando. E, portanto, é o primeiro live que eu fiz assim sozinha, e é mais também para conversar com vocês, e vão partilhando livros, recomendações, insights, tudo o que vos vejam à cabeça, perguntas, e porque gosto muito, é muito importante. A gente está aqui, como eu disse, eu quis um trabalho online, eu quis estar ter mais uma liberdade de não estar presa, mas também quero algum contacto humano e também quero sentir também o que é que vai aí ao vosso lado, porque também os nossos cursos serem online e a facto de serem online, às vezes também falta um bocadinho aquele aspecto humano, e é isso que nós queremos trazer na Unity, apesar de o facto de estarmos no online permite que nós estamos aqui com o público de Portugal, também estamos com o público no Brasil, também tem portugueses e brasileiros em outras partes do mundo, pessoas em Angola também, outros países em África, portanto todas as pessoas que falam língua portuguesa, que nos podem estar aqui a ouvir, e abre essas fronteiras todas e permite-nos chegar a muito mais pessoas. Mas também existe o aspecto menos humano de que não nos podemos, se estamos num retiro, a dar um abraço, a ter aquela proximidade. E então também quero que exista um meio termo e que exista esse contacto humano também, e por isso é muito importante ter aqui estes lives com vocês, e claro, trago sempre aqui alguns convidados também partilharem os seus conhecimentos, mas acho que vai ser muito bom de vez em quando fazer aqui, estar diretamente convosco.
E eu já devo ter passado aqui realmente muitos comentários. Peço desculpa se perdi alguns documentários. Foram passando muitas mensagens, muitas pessoas que vão saindo e que vão entrando e aparece tudo aqui no feed, então sou capaz de ter perdido aqui muito. Mas também já estamos aqui há 1h40, incrível, nem sei como é que eu consegui estar aqui tanto tempo. Como eu disse no início, tinha aqui em notas coisas que queria partilhar com vocês. Já estou aqui há muito tempo e devemos fazer com certeza, e alguma coisa que eu não tenha referido, podemos fazer outro em breve. Estou a ver, o livro de magia são 28 dias de gratidão. Ok, vou procurar, obrigada pela partilha. E não consegui apanhar nomes de artistas. Artistas, portanto, artistas eu acho que referi só a nível de músicos. Referi só, por exemplo, o caso dos Nirvana. Não é que eles não sejam bons, não é que eu não goste, mas às vezes das músicas serem assim um pouquinho down, um pouquinho negativas. Portanto, não é nenhuma recomendação para ouvirem. Podem ouvir, claro, a música é excelente, mas é mais no aspecto de que escolham o tipo de música que ouvem a nível das mensagens que estão a passar. E, portanto, é tudo como se fosse uma afirmação. Um livro, Napoleon Hill, Pense e Fique Rico, excelente, já li, é muito bom, realmente muito, muito bom. Estou a gostar de ouvir a Patrícia Mobilidade. Ok, obrigada, agradeço, muito obrigada, fico feliz e agradeço a todos que estão aqui e que vão entrando, que vão chegando, mas também as pessoas que tiveram paciência de estar aqui este tempo connosco desde o início, mas realmente é muito bom estar aqui com vocês e irem, as músicas são pesadas mesmo também, sim. Sem dúvida, mas mesmo tanto não é só músicas, quando digo Nirvana é só um exemplo, mas mesmo até aquelas músicas mais antigas da Adele, que ela é excelente, claro, a música é fantástica, eu não estou a dizer para não ouvirem, mas uma pessoa que está constantemente, sempre a ouvir e aquela repetição e aquela tristeza e a viver num estado de tristeza, isso depois vamos entrar num estado vibracional que nos vai pôr num estado negativo. Então, escolham ouvir coisas que vos motivem, escolham assistir a programas que vos motivem, escolham ouvir músicas que vos ponham para cima, comecem a prestar atenção àquilo que dizem. Temos pessoas à nossa volta, sim, claro, que às vezes podem estar a dizer coisas negativas, mas não deem essa atenção, não comecem a alimentar também a conversa. Vamos imaginar que têm um amigo, um familiar que começa a falar sempre sobre a economia, está bom, isto está mal, ou as coisas más estão a acontecer. A gente pode decidir dar mais importância à conversa e continuar com a conversa. Ou podemos decidir, ok, sim, fazer, ter noção, sim, está a acontecer, mas não desenvolver muito e escolher pôr o nosso foco no outro lado. Não é ignorar o mundo à nossa volta, mas é escolher o que é que damos mais atenção e realmente começarmos a focar dentro de nós, naquilo que queremos, e entrar naquele estado de gratidão pelo aquilo que temos e também pelo aquilo que estamos prontos a receber, como se já tivéssemos recebido. E é isso que é a mensagem mais importante e é o nosso, isto tudo para dizer que o mais importante, como eu já venho a dizer desde o início, é o nosso estado emocional, aquela identificação com quem nos identificamos. Começar a identificar cada vez mais com aquela pessoa, fazer as meditações, fazer as visualizações, e durante essa altura sentir aquele estado de gratidão como se aquilo já fosse verdade, mas também começar a prestar mais atenção à nossa conversa durante o dia, porque fazemos aquela meditação, entramos naquele estado. Está-me aqui a acabar. Tenho que começar, só tenho 10% de bateria. Mas depois vamos o resto do dia a reclamar de tudo e de mais alguma coisa. E a economia está tão má, não sei como é que isto vai, a minha vida vai correr tudo mal, essas coisas. Começarem a prestar atenção a essas conversas e começar, sim, está-se a passar isto, está a passar uma fase má, nem lá fora, mas está tudo bem, comigo está tudo bem, eu estou segura, e fazer às vezes uma afirmação, está tudo bem, eu estou segura, vai tudo correr bem, está tudo bem, eu estou segura, vai tudo correr tudo bem. E às vezes isso ajuda-nos a sair daquele estado negativo naquela altura, portanto, fazer as afirmações naquele momento em que estamos a ter aquela preocupação e depois ir fazendo aquelas visualizações, ir fazendo aquelas meditações e começar a sentir aquele estado interno e vivemos mais tempo
a sentir esse estado de gratidão e esse estado das coisas boas que estão para vir, das coisas que vocês querem. Portanto, isto pode ser qualquer coisa, as pessoas querem coisas diferentes. Há quem fique feliz em ter 1 milhão, há pessoas que simplesmente só querem ter um melhor relacionamento, ou um carro novo, ou simplesmente não estarem doentes ou sentirem-se melhores. Portanto, as pessoas querem coisas diferentes, não há certo, não há errado, cada um quer aquilo que quer, mas sentirem a gratidão por esse estado que desejam e sentirem isso ao longo do dia e prestarem atenção aos vossos pensamentos ao longo do dia. Mas já é 1h45, gratidão a todos que aqui estão, foi muito, muito bom estar aqui a conversar com vocês e claro, podem sempre ver a gravação, mas é muito bom estas interações e vendo aqui também os vossos comentários e saber que estão aí desse lado, mesmo que não estejam a comentar, saber que estão aí desse lado é muito bom. Então, para quem chegou tarde e quem não sabe, está disponível ainda até segunda-feira o Q&A, portanto, perguntas e respostas do Dr. Joe Dispenza. Se não receberem o e-mail com o link, podem enviar-nos, portanto, uma mensagem. Podem nos enviar uma mensagem ou um e-mail, portanto, e enviamos também o link. E também, claro, se ainda quiserem adquirir o curso, ainda é possível até o final de segunda-feira. E qualquer questão, qualquer coisa, enviem-nos sempre uma mensagem, estamos sempre aqui para vocês. E um beijinho para todos e espero conversar com vocês outra vez em breve. Tchau, tchau.